Olá, pessoal. Eu sou a Sara e estou aqui em mais um episódio do Pod Leis, o podcast do Departamento de Economia e Administração da Exalc. E hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, o Jefferson Cigales. Prazer, Jefferson, tudo bom? Prazer, tudo bem? Prazer gigante estar aqui. O Jefferson, ele veio lá de Pelotas, longe, andou um cadinho, né, Jefferson? Bastante. E ele é estrategista de marcas, CEO do Estúdio Cigales e também mestrando em administração na FURG. Haja fôlego, hein, Jefferson, para fazer tanta coisa. É verdade. Mas quando a gente tem um propósito forte, a gente não perde a mira no alvo, né? Verdade. E o Jefferson, ele veio para um evento muito especial, que em outro podcast a gente já falou sobre esse evento, e é o 13º Encontro de Marketing em Alimentos e Agronegócios, o EMA, que simultaneamente acontece com o COMA, o 7º Congresso de Marketing em Alimentos e Agronegócios. E o Jefferson, ele veio, né, participar das palestras e também trazer um trabalho que ele está desenvolvendo sobre agrobrand. Jefferson, você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Claro, um prazer gigante. Agrobrand, sendo bem objetivo para começar, né, a nossa conversa aqui, é a aplicação de marca em produtos agropecuários, né, no que é gerado efetivamente pelo agronegócio, né? Eu foco um pouco mais em agroalimentos, principalmente por compreender, a ONU aí já vem nos dizendo, né, que até 2050 a gente vai ter aí 10 bilhões de pessoas no mundo e que a gente vai precisar de pelo menos mais 70% de alimentos. Essa preocupação já vem há um tempo, né? Já vem há um tempo, mas ela vem aumentando ou talvez se tornando mais emergente, né? Com certeza. Ficando mais visível. Aí o representante da FAO da América Latina, atribuiu que o Brasil deva ser responsável por 40% desses 70%. Esse é um número muito grande mesmo. Embora o Brasil, a gente produza muito, a gente realmente tem uma capacidade muito grande de produzir, a gente não necessariamente está agregando valor a tudo isso que a gente produz. A gente gera muito commodity. Foi parte disso que foi dito hoje ali na primeira parte do evento, né? Sim. Então, para que a gente efetivamente consiga deslocar de mero produtor e sim gerador de valor, a gente precisa que esse valor seja reconhecido. E a AgroBrand, então, é um estudo para compreender como se dá essa geração de valor dentro da cadeia produtiva do agroalimento e como nós podemos fazer para fazer esse reconhecimento. Então, nesse trabalho que eu apresento ali, eu apresento um modelo, é um modelo conceitual ainda, onde a gente entende que há 4 grandes grupos, a produção que acontece dentro da porteira, efetivamente, tá? E o que tem nos indicado tanto a literatura quanto os levantamentos iniciais, é de que quando tu entrega da porteira para fora, esse produto ele vira commodity. A grande maioria vira commodity. O que isso quer dizer? Então, seu projeto seria mais agregar valor para o produtor em si, nessa parte da cadeia ou em todo? Ele precisa ser em todo, tá? Mas eu entendo que hoje o maior gap é dentro da porteira. Tá? Então, o que a literatura e o que nossas pesquisas iniciais exploratórias têm nos dito é que esse gap maior acontece dentro da porteira, tá? Então, a gente precisa fazer com que lá no consumo, lá na ponta, né, nesses 4 grandes elos, que a gente tem a produção, o beneficiamento, a distribuição, que tem tanto a logística quanto o varejo, e o consumo, a gente precisa que haja uma percepção, haja uma devolutiva de percepção. Ou seja, que o consumidor compreenda que aquilo que ele está consumindo vem lá de determinado produtor. Isso vai fazer diferença. Produzir uma carne ou uma soja no Rio Grande do Sul, no Pantanal ou no semiárido é diferente. Vai gerar um produto agropecuário diferente. Na Europa e em locais mais desenvolvidos, isso já acontece não só de forma natural, quanto institucionalizada pela própria organização pública, progressivamente, tá? Só que nós não temos esse olhar ainda, porque nós ainda estamos preocupados numa produção de escala. Eu entendo, e é o que a pesquisa vem nos apontando, que hoje nós temos capacidade de avançar para esse novo patamar. No momento de começar a não só gerar valor, quanto a gente gera, mas gerar pontos de reconhecimento de valor, de forma a tornar a cadeia como um todo sustentável. E não que ela se torne
apertada, como disse um dos palestrantes hoje ali, né? Que aí conforme o supermercado, por exemplo, que é o ponto de distribuição ali, que ele aperta a cadeia para trás porque ele demanda e ele acaba apertando a indústria, que acaba apertando o produtor. Então a gente acaba tendo a médio e longo prazo uma cadeia insustentável nesse quesito, nesse olhar. Então, esse é um aporte inicial aí do estudo. E o que você tem observado, assim, de outros países, exemplos, você pode citar um pouquinho pra gente? Fantástico, fantástico. Eu tenho feito... Tem 2 grandes estudos, assim, que eu venho fazendo, tá? Principalmente focado em cocriação, tá? Cocriação no agronegócio. Então, inicialmente, eu comecei pela lógica dominante de serviço, falando mais... Traduzindo um pouco, isso veio do marketing, até... virada dos anos 2000, final da década de 90, havia uma compreensão natural que o valor, que a percepção de valor vinha embutido no bem. E de lá para cá, a gente passa a compreender que, na verdade, é uma cocriação. Existe, então, da indústria, do produtor, uma proposição de valor. E só vai ser efetivado enquanto valor quando o consumidor assim compreender. Então, eu tenho um estudo voltado na área de lógica dominante de serviço, que tem várias iniciativas em termos mundiais, principalmente Europa e Ásia. A Ásia tem aplicado um pouco mais. E agora, mais recentemente, de forma mais aberta, uma cocriação. A cocriação no agronegócio. E isso tem aparecido alguns modelos interessantes, principalmente na Europa. A Holanda se destaca bastante nisso, né? Principalmente por ela ter um alto índice de agregação de valor. Ela não tem uma produtividade tão alta quanto o Brasil, por exemplo, mas consegue fazer uma agregação de valor muito grande e nós temos muito a aprender com eles. Com certeza, nossos produtos não perdem em nada, né? Para eles, é questão mesmo das pessoas reconhecerem, né, essa qualidade, esse valor. Perfeito. Falando da carne, como a gente falava mais cedo agora ali, tem indicativos, por exemplo, da Embrapa Clima Temperado, lá embaixo, lá no Rio Grande do Sul, com testes sensoriais que analisam a carne produzida no Pampa Gaúcho e carne australiana, que é tida como uma das melhores do mundo, como no mesmo pé de igualdade. Então, em termos de atributos, ela não há distinção. Mas nós precisamos fazer com que esses atributos possam efetivamente entregar e gerar benefícios. E para isso nós precisamos construir percepção de valor. E a AgroBrand é uma forma que eu compreendo que possa contribuir nesse sentido. E é por isso que eu tenho focado minhas energias nesses estudos. Nossa, muito bacana, Jefferson, muito mesmo. E falando assim um pouquinho da sua pesquisa mesmo, como que tá a fase do projeto, como você pretende tocar? Fantástico, pergunta maravilhosa. Em 2021, eu apresentei a parte inicial desse estudo que eu estou apresentando hoje aqui. Eu apresentei no 9º Encontro Latino-Americano de Food Design. Bacana. E aí depois, em 2022, eu apresentei no CEMIAD. E agora, em 2023, estou aqui na USP, na Exalc. Privilégio nosso. Fantástico. Privilégio meu Deus. E aí, aqui a gente já está apresentando um modelo, né? Um modelo conceitual que a gente passa a testar. Então, as próximas etapas, que já está em andamento, né? A gente tem, então, um estudo voltado para a parte de análise de embalagem, rotulagem de carne, especificamente, para compreender como se dá a percepção. Então, se através da embalagem, através de rotulagem, nós conseguimos utilizar elementos, que determinados elementos contribuam para a percepção do consumidor sobre o valor que há dentro daquele produto específico, né? Então, de como é que a gente faz isso? A gente tem, então, as revisão da literatura, como eu estava te comentando, né? Então, uma específica, que é o grande trabalho, que é a cocriação no agronegócio. Então, esse vai dar um resultado muito interessante, principalmente porque a gente está olhando para fora, a gente não está pensando apenas em Brasil, mas tentando compreender de como esse mercado estava movimentando fora, principalmente em mercados mais maduros de agregação de valor. Tem uma questão da pesquisa qualitativa na questão de um ensaio teórico, discutindo a agregação de valor. Como é que a agregação de valor contribui para a sustentabilidade da cadeia, né? E o grande trabalho, a ideia é que a gente monte ao final de todo esse trabalho, que é o meu projeto de mestrado, efetivamente, montar um modelo de cocriação no agronegócio, de como a cocriação pode contribuir com a estratégia de agregar valor
para tornar, então, um ecossistema agroalimentar sustentável. E quando eu digo sustentável, eu não estou pensando apenas em termos ambientais, mas principalmente econômico. Se a gente pensar, como a gente conversava mais cedo, né? Se um determinado grupo de ator aperta outro grupo de ator, a cadeia torna-se frágil. Então, a gente tem que fazer com que essas percepções de valor, elas sejam distribuídas. Então, aqui está o grande problema, né? De como é que a gente vai compreender, e esse o meu estudo, para compreender, então, como se dá essas relações, para propor um modelo que possa proporcionar um ecossistema sustentável no desenvolvimento agroalimentar e que o Brasil possa se beneficiar disso. E torna as relações também muito mais justas, né? Transparentes entre os elos da cadeia. Conversava semana passada com a minha orientadora, muito provavelmente uma das dimensões vai ser a transparência. Então, no modelo de cocriação, né? Então, hoje a gente vê grupos... um dos últimos estudos que eu estava lendo era justamente sobre arranjos intersetoriais, de como é que isso se dava, de como é que as empresas, ao passar a pertencer e desenvolver dentro de intersetoriais, aumentavam sua percepção das partes interessadas, né? Então, isso é um processo de criar, de ter a sensibilidade, de identificar, desenvolver e gerar a transparência. Só que isso tem que ser propositivo, né? Sim. Se a gente não compreende como essa cadeia se relaciona e gera valor, dificilmente a gente vai conseguir que ela funcione ao acaso. Então, por isso, de gerar um modelo. Sim, temos que ser intencionais, né? Exato. Que fazemos. Jefferson, eu agradeço demais sua participação aqui conosco. Foi um privilégio receber você de tão longe, compartilhar seu conhecimento. E como última palavra, você quer deixar mais alguma coisa pra gente? Fica à vontade para usar esse espaço. Comentei outras vezes, né, que eu atuo pelo Sebrae, então não só pela academia, mas também pelo Sebrae, a gente tem feito outros desenvolvimentos. A gente entende que o AgroBrand contribui com esse desenvolvimento e esse estudo via academia que a gente está fazendo não é para que nós apenas possamos aplicar isso, mas é que a gente gere para a comunidade científica, para os profissionais de marketing, para os profissionais que atuam em alimentos e agronegócio, possam compreender e efetivamente adotar de como nós, Brasil, podemos gerar e agregar valor a tudo aquilo que a gente produz aqui nas nossas terras. Então, essa é a contribuição que eu efetivamente espero de AgroBrand lá no final. Não, com certeza, vai ser uma grande contribuição aí pro agronegócio, né? O Brasil que é grande, mas também precisa mostrar que é grande, né? Muito obrigada, pessoal. Ficamos aqui com mais um episódio do Podleis. Nos vemos na próxima.